Pai do Senhor, meus irmãos amados, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, continuando a nossa série de mensagens, aprendendo com o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre os perseguidos por causa da justiça. Cristo, no curso das bem-aventuranças, pronunciou a bênção de Deus sobre os humildes, sobre os penitentes, sobre os submissos e sobre os que têm paixão pela santidade, sobre os benignos, sobre os justos e sobre os que promovem a reconciliação dos alienados de Deus. Porém, Jesus reservou uma bênção dupla para os perseguidos. Examinemos essa característica da justiça que traz a bênção dupla de Deus, essa disposição de colocar-se ao lado de Jesus Cristo em face da perseguição e da oposição. Cristo falava nessa situação a uma nação pecadora que recebera uma revelação da santidade de Deus por via da lei de Moisés, mas se afastara das exigências dessa revelação. Mediante a adesão ao farisaísmo, a justiça que a lei exigia foi frustrada, criando-se um sistema que escondia a impiedade e a ilegalidade. Então, na época de Cristo, a cultura do judeu e do Império Romano criou um sistema que estava escondendo a impiedade e a ilegalidade. João Batista vem clamar por justiça. João Batista precedeu o ministério do Senhor Jesus, exercendo uma obra de condenação. Então, João Batista foi aquele que gritou veementemente. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele havia advertido que o Senhor Jesus, que ele apresentara, era um juiz. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo que não apaga. Mateus capítulo 3, versículo 7 e versículo 12. Com voz de trovão, João denunciara o pecado, querido ouvinte, querida ouvinte. Ele havia trazido à luz a hipocrisia do povo e a impiedade da nação. Pregara sobre o pecado e sobre o juízo, de sorte que pudesse revelar o justo, que traria justiça ao que buscassem pela fé essa justiça. Os que aceitavam a mensagem de João identificaram-se com ele e com outros que haviam recebido sua mensagem. Concordaram com João no julgamento do pecado e confessaram a necessidade de justiça de um Redentor. Então o povo vem concordar com João sobre a injustiça que estava alicerçada na época, na cultura religiosa e na cultura social política, e eles vêm confessando a necessidade que eles precisavam de um Redentor. Agora, existe um preço para quem clama por justiça e quer justiça. E a pergunta é: estamos nós dispostos a pagar o preço quando clamamos por justiça? Na época, os que recebiam a mensagem de João ficavam separados da nação. Por isso o povo os desprezava. Veja só o que acontecia com eles. Eles, por serem batizados com o batismo de João, diziam com efeito que suas necessidades não podiam ser satisfeitas pelo judaísmo, e não podiam mesmo. Não encontrariam justiça que os satisfizesse, ou que satisfizesse a Deus naquele sistema complicado. Saíam porque haviam encontrado algo superior, aquilo que eles deixavam, odiava-os e os marginalizava. Alguns sofreram até mesmo martírio na mão do sistema religioso por haverem deixado em troca de algo de maior valor, que era a fé no Filho de Deus e na mensagem de João Batista. Tendo Nosso Senhor falado aos que estavam preocupados com a questão da justiça e descrito as características dos homens justos, concluiu dizendo que o justo deve apartar-se da injustiça, do sistema ímpio, deve estar disposto a suportar a perseguição da parte dos ímpios, se necessário for. Então a pergunta é: está eu e você dispostos, nós estamos dispostos a nos afastar da injustiça, do sistema ímpio estabelecido nesse mundo? Estamos nós dispostos a suportar a perseguição
da parte dos ímpios, se necessário for? Essa é a pergunta que paira se nós estamos dispostos a pagar um preço por perseguir a justiça de Deus. Nós precisamos estar cientes de uma coisa: no mundo não há justiça. Como a luz brilhante é dolorosa aos olhos, assim a luz da santidade de Deus é dolorosa ao pecador, e ele procura esconder-se dela. O crente posto no mundo como luz traz dor ao mundo. Não pode haver outra reação contra ele senão a de rejeição, perseguição, amargura e ódio. Então, nós crentes, você contrapõe ao sistema de injustiça que existe, e logo esse sistema irá causar grande perseguição e rejeição a você e a mim. Por isso, nosso Senhor disse: se o mundo vos odeia, e o texto original implica que certamente odiará, sabei que primeiro do que a vós, outros, odiou a mim. Então nosso Senhor passou a citar alguns motivos pelos quais o mundo odiaria os crentes. O ódio é compreensível, e à luz da situação do mundo é perfeitamente natural, lógico e deve acontecer. O amor do crente ao mundo é tão anormal quanto o amor do mundo ao crente. Eu vou refletir com você de novo essa frase. O amor do crente ao mundo é tão anormal quanto o amor do mundo ao crente. O primeiro motivo que Cristo apresenta é: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando disse, se vós fosseis do mundo, estava dizendo, se extraísseis do mundo vossos padrões de vida, se modelasseis vossa conduta segundo os padrões do mundo, se recebesseis inspiração do mundo, o mundo vos aprovaria, porque haveria unidade entre vós e o mundo. Se a vossa vida girasse em torno do mundo, você e eu seríamos aprovados. A nossa vida tem um novo padrão, um novo alvo, um novo centro, e o mundo nunca vai entender isso. O mundo não pode entender o cristão, portanto fica confuso pelo que se passa na mente e no coração dos filhos de Deus. Aquilo que confunde, que eles não podem entender ou explicar, rejeitam. O mundo se lembra do que nós éramos antes, como era a nossa maneira de viver, como era a nossa maneira de ser, e isso tinha uma relação com eles, só que agora não há mais. Nós conduzimos nossa vida antes como eles conduziam a deles. Nós tínhamos a nossa vida os mesmos alvos que eles. Eles estavam perfeitamente à vontade porque nos entendiam, compreendiam nossa maneira de viver. Só que agora nós mudamos. E alterou-se por completo o rumo da minha vida e da sua vida. O mundo não pode entender essa mudança. Ele fica confuso, fica perplexo. Portanto, você e eu somos rejeitados pelo mundo. Mas quem é a nossa justiça nessa rejeição? Cristo é a nossa justiça perfeita. Antes da vinda de Jesus, o mundo, os homens jamais haviam demonstrado santidade e justiça. Os homens olhavam uns para os outros e viam o pecado. Nunca tinham visto alguém que fosse absolutamente santo e justo. Portanto, desculpavam-se porque todos se pareciam. Mas quando Cristo veio, ele revelou o que é santidade e o que a santidade é através de Deus em Cristo e o que ele exige. Os homens já não podiam desculpar-se do seu pecado, alegando nunca terem visto demonstração de santidade, porque Cristo foi e é a perfeita demonstração de santidade. Em vez de amar aquele que revelou o que é a justiça, e em vez de voltar-se para ele por fé, a fim de receberem a justiça divina, rastejaram para as trevas, porque amaram mais as trevas do que a luz, e odiaram aquele que os convenceu do pecado. Em João no capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus disse que o Consolador, isto é, o Espírito Santo, viria, e quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence o mundo da justiça é o Espírito Santo. O Espírito Santo opera por intermédio dos filhos de Deus. E a vida justa, piedosa, santa, santificada do Filho de Deus convence-o mundano de sua impiedade, de sua injustiça e de sua falta de santidade. A vida transformada do Filho de Deus mostra aos filhos do mundo que Cristo veio trazer justiça e ela está disponível. O crente se torna, pois, o instrumento que o Espírito Santo usa
para inquietar os homens por causa do seu pecado e impiedade. Os filhos do mundo odeiam ao instrumento que revela sua impiedade. E esse instrumento é Jesus Cristo e os crentes que revelam a sua injustiça. Quando Cristo, descrevendo as características do homem justo, disse: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, realmente estava dizendo que quando o homem é transformado pela fé em Jesus Cristo, o mundo não pode deixar de odiá-lo. O mundo jamais o aprovará, nem o recomendará, nem moldará sua conduta de acordo com ele. Então entenda isso, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. O mundo jamais vai aprovar você, nem vai recomendar você, a não ser que você molde sua conduta ao modelo dele. Senão, certamente eu e você seremos odiados e não seremos recomendados e eles não irão nos aprovar em nada. O mundo nos odiará, injuriará, irá nos perseguir. Injuriar significa amontoar abuso sobre a pessoa. Perseguir significa atacar, talvez até fisicamente. O mundo dirá mentiras contra o crente. Por minha causa, mentindo, disseram todo o mal contra vós. João capítulo 16, versículo 2. Nosso Senhor falou de algumas ações dos que rejeitam a verdade de Deus contra os que o recebem. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Os seguidores de Cristo podem esperar perseguição física, até mesmo a morte. Foi sobre isso que nosso Senhor pronunciou uma bênção dupla. Visto como vivemos no que se chama uma nação cristã, após 2012 mil anos de pregação do Evangelho de Jesus Cristo, engana-nos ao pensar que a atitude do mundo para com o crente tenha mudado. Não mudou em nada. Essa é uma mentira diabólica, não houve mudança alguma. Temos de certo modo nos iludido pensando que podemos mudar a atitude do mundo para com Cristo ou para com os cristãos. Temos tentado viver perante o mundo com a ideia de mudar-lhe o modo de pensar. Estamos tentando fazer o impossível. Seria como querer chegar à Lua usando uma decolagem apenas dos nossos 2 pés. Se quisermos escapar à perseguição do mundo e evitar sua animosidade, é muito simples. Aprovemos seus padrões, sua justiça e aceitemos sua ética. Vivamos como vivem os filhos do mundo e não seremos perseguidos. Se quisermos evitar a perseguição do mundo, aprovemos sua religião. Não digamos a ninguém que fora Cristo que está em nós. Permitamos que o mundo creia haver muitos caminhos que levam a Deus, né? Neguemos a verdade bíblica de que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Elogiemos a sua religiosidade, sua frequência à igreja e sua contribuição para as instituições beneficentes. Podemos escapar da perseguição do mundo se não nos separarmos dele, se não tomarmos o partido de Cristo. Não deixemos ninguém saber que somos cristãos. Vivamos bem com todos. No escritório, ocultemos o fato de que pertencemos a Jesus Cristo, que acreditamos estarmos salvos, que temos certeza de que eles estão perdidos. Gargalhemos de piadas sujas. Não censuremos o pecado. Vamos dar apoio ao mundo e aí seremos iguais a eles. Se nós nos divertimos quando zombarem e blasfemarem Jesus Cristo, não os censuremos quando tomarem em vão o nome de Deus. Aceitemos como lugar comum, como se fosse também nossa maneira de viver. Olha, meu querido ouvinte, querida ouvinte, para concluir essa mensagem, eu quero deixar alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que perseguiram a justiça. José comprovou essa verdade. Os irmãos o perseguiram por causa da justiça e ele foi parar numa cisterna seca no deserto. Deus o tirou dali e o fez primeiro-ministro do Egito. Bem-aventurados perseguidos. Daniel comprovou esta verdade. Por causa da justiça ele foi lançado na cova dos leões. Deus o levantou e o fez primeiro-ministro da Babilônia. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Jeremias comprovou esta verdade. Foi lançado numa masmorra coberta de lodo e a areia movediça o engoliu. Foi perseguido por causa da justiça, mas Deus o ergueu e honrou-lhe o nome como profeta do Senhor por toda a nação de Israel. Deus chama os homens à separação para com ele,
Mas nessa separação, ele os separa do mundo, do qual deve esperar ódio. Duplamente bem-aventurado os que apresentam esse fruto de justiça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.